Acho que foi, né? Agora sim. Muito bem, gente. Então, nessa aula de hoje, dia 21 de abril, vamos fazer sequência do comentário. Eu preparei no material uma sequência que tem uma proposta de comentário e uma retomada de resposta argumentativa, tá? Então, a gente avança mais no comentário. Eu trouxe uma situação que é bem atual, creio que vocês tenham visto circulando provavelmente na internet por esses dias, uma postagem do MEC, né, sobre a disponibilização de livros, né, gratuitamente para os brasileiros. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Essa semana é uma semana importante para esse tema, porque é a semana do livro, né, é o dia do livro. E sempre eu gosto de trazer temáticas que estão relacionadas ao contexto de alguma data, alguma publicação, também para que vocês consigam, como eu sempre falo, aproveitar essas postagens, né, todas essas informações circulando e utilizá-las talvez como apoio na produção, tá? Então, deixa eu pôr aqui a postagem sobre a qual nós vamos falar primeiro. E depois a gente dá sequência, hoje ainda na parte de estruturação de texto, tá? Deixa eu ver se apareceu aqui para vocês. Agora sim, muito bem. Vamos lá. Gente, então, né, esse projeto, ele é um projeto do MEC, tá? É um projeto que, como eu falei, circulou bastante por esses últimos dias na internet. E o que ele prevê, né? Deixa eu pôr aqui para vocês o post, talvez vocês viram isso e talvez não deram tanta atenção. A previsão o projeto se chama Biblioteca Digital, tá? Então, esse é um projeto do Ministério da Educação, é um projeto que prevê a liberação, então, de obras para leitura, né, gratuita, então, acessível aos brasileiros, e tem, por exemplo, assim, muitos títulos de diferentes naturezas, de diferentes gêneros, né, da literatura, a autoajuda. Então, assim, a intenção realmente é uma oferta mais, né, variada dessas informações, desses materiais, e funciona mesmo num sistema como se fosse uma biblioteca, com empréstimo, devolução, né, para que haja não só uma disponibilização, digamos assim, inerte, né, que fique lá, ó, tem aqui, quem quiser, acesse. Então, a intenção de eles terem controle, né, de certa forma, sobre o que as pessoas estão lendo, o gênero, o tipo de livro, se a pessoa se propõe, né, realmente a buscar um tipo de leitura, qual tem sido a leitura mais recorrente. Então, achei interessante trazer esse post, não é um post polêmico dessa vez, né, a gente vem intercalando as funções do gênero comentário, e nessa semana, então, a intenção é não posicionar-se sobre um fato polêmico, uma situação que divide muito, né, assim, as opiniões, é algo mais realmente, assim, normal dentro do contexto do opinar, só que, ao mesmo tempo, vai gerar para vocês, assim, se fosse uma situação de prova, muito provável que geraria uma sensação de tá, e agora? Como que eu opino sobre isso, né? Não é uma coisa crítica, não me deu muita liberdade para fazer uma crítica aberta, né? De repente vocês vão ter essa dificuldade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje, sendo um gênero de opinião, o comentário, é que opinião nem sempre, para ser boa, tem que ser negativa, né? Às vezes a gente acaba criando esse estereótipo, criando essa concepção de que para um texto ser bom aos olhos do corretor, ele tem que fazer uma crítica negativa sobre, né, determinada situação. Então, o primeiro passo que eu acho muito importante opinar significa posicionar-se, não necessariamente criticar, expor aspectos negativos. Eu posso ter um posicionamento favorável à biblioteca digital, né, favorável a esse projeto,
do MEC e expor nos meus argumentos por que essa é uma atitude que eu considero positiva dentro desse contexto. Então, eu diria que o desafio de hoje, né, da proposta dessa semana, é justamente transformar essa concepção de que texto bom é texto que fala mal de alguma coisa, né? Que argumento bom é quando a gente tem um ponto de vista negativo sobre alguma coisa. Então, a gente caminha a partir dessa perspectiva agora para a proposta e voltamos depois para as situações que são relacionadas a demais textos motivadores. Então, eu coloquei esse comando aqui para nossa reflexão e orientação. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, que aí vocês conseguem ver melhor também. Vamos lá. Então, você estava navegando na internet quando se deparou com uma postagem feita pelo perfil do Ministério da Educação no Instagram, na qual anuncia-se a disponibilização de quase, né, faltou o D ali, desculpa, de quase 8.000 títulos gratuitamente pelo MEC. Como aluno do ensino médio, consciente da importância da leitura na formação de um cidadão, então você decidiu expor a sua opinião por meio de um comentário sobre o fato anunciado na postagem. Em seu texto, aponte o seu ponto de vista sobre o fato postado, então a disponibilização desses 8.000 títulos, né? Evidencie por meio de argumentos, né, que sustentem sua opinião, essa referência, comprove seus argumentos a partir de dados ou exemplos concretos e conclua apresentando uma breve reflexão sobre a importância da leitura. Não assine seu texto, use entre 15 e 22 linhas, né, mantendo o que a gente veio até agora trabalhando com os comentários. Bom, então, desse nosso comando, o que eu queria destacar para vocês? Eu não coloquei que você estava na escola, não coloquei um contexto que diz que você teve essa postagem apresentada por uma professora na sala de aula, né? Então, não é esse o caminho, tá? O caminho é o que normalmente nós, usuários de redes sociais, vemos. Então, eu estou na rede social, me deparo com essa postagem, eu decido comentá-la. Esse tipo de comando, ele já foi cobrado, tá, anteriormente pela UEM. E aí, qual que é um ponto também que eu considero problemático dessa proposta? O aluno que está muito acostumado com o só reproduzir o comando, né? Aquela ideia do eu só reproduzo e nem questiono, não entro em choque com o que isso significa, mas o aluno que é um pouquinho mais questionador, ele vai dizer assim, bom, se eu estou navegando na internet e me deparo com a postagem, eu comento a postagem no portal onde ela foi exibida, né, publicada, então fica estranho dizer assim, após me deparar com a postagem, ou recentemente me deparei, porque não foi recentemente, né? Você está no portal, está no perfil onde esse post foi feito. Logo, essa é uma relação temporal que não existe o recentemente, né? E um outro ponto é, eu preciso me referir a postagem, colocando, por exemplo, assim, após me deparar com a postagem acima, eu preciso usar um termo que localize a posição dessa postagem, né? Vem essa dúvida com toda certeza, não necessariamente, tá? Eu tenho que usar elementos, e aí fica já uma dica, depois a gente vai construir aqui o início juntos. Mas eu tenho que usar um início que tenha relações referenciais. O que são relações referenciais? Após me deparar com esta postagem, tá? Por exemplo, após me deparar com esta postagem, ou com a postagem realizada neste perfil. Então, é importante que os elementos referenciais, esta postagem, este perfil,
sejam referências que apareçam para a gente, mas não necessariamente que você tenha que dizer assim, estou aqui neste perfil e quero, né? Não, sem essa relação, tá? Gente, vocês estão me ouvindo certinho? Sem cortes? Como que tá o som? Só me sinalizem se está tudo certo. Pela dúvida mesmo do acesso, tá? Da internet. Porque tá tudo bem, né? Ah, então tá. Ok. Como eu falei para vocês, hoje estou no sítio, né? Aqui tem criança, ó. Fala oi, Lucas. Oi. Hoje tem filho, tem mãe, tem cachorro latindo ao fundo, tá tudo rolando ao mesmo tempo, gente. Então, pode ir lá, mamãe tá aqui. Então, eu falei, deixa eu perguntar, porque vai que... então, ele acompanha as aulas, ele respeita bem, mas ele gosta de dar oi, tá, gente? Então, se em algum momento vocês perceberem que falha o som, vocês me sinalizem no WhatsApp, tá? Que eu tô de olho aqui, qualquer coisa se travar, porque pode acontecer, não sei. Bom, então vamos lá. Considerando, então, essa questão dos elementos referenciais, vocês vão usar ali. Deparei-me com esta postagem, ó, vou pôr algumas dicas para vocês anotarem sobre essa questão referencial, tá? Deparei-me com esta postagem, ou então eu posso dizer que deparei-me com a postagem deste perfil, tá? Então, ó, deste perfil, nesta, né, página. Então, essas relações, elas vão aparecer para a gente como relações, assim, referenciais, tá? Então, é importante para a gente não colocar assim, recentemente, esse recentemente seria errado, porque eu estou naquele momento ali no perfil, tá? Não tem uma distância temporal, beleza? Ok. Bom, eu disse para vocês que essa postagem, ela não era uma postagem sobre um fato polêmico, né? Então, eu vou me posicionar sobre o que o MEC decidiu disponibilizar quase 8 mil títulos gratuitamente, as pessoas podem acessar e podem, com isso, assim, ter acesso digital a muitos livros e, com isso, melhorar a condição de leitura. Talvez vocês digam assim, Fran, mas dá para problematizar. A gente pode dizer que é uma pena, porque nem todo o Brasil vai ter acesso ao digital. E eu coloquei um texto de apoio só para vocês pensarem, né? Eu sei que vocês pensariam nesse lado, porque eu sei que vocês gostam da polêmica de modo geral. Eu coloquei um dos textos, ó, dizendo primeiro que os especialistas, então, comentam uma pesquisa, que é aquela pesquisa do retrato do livro, né, que indica um declínio no hábito de leitura, uma queda brusca no hábito de leitura. Essa é uma pesquisa recente, né, ela é de 2024, e essa pesquisa, então, ela aponta que houve, assim, uma queda de 50% ali dos brasileiros, basicamente, que não leram nenhuma parte de algum livro físico ou digital nos últimos anos. Se a gente pensa em livro inteiro, segundo pesquisas, então ali eles afirmam que 27%, né, apenas da população leu algum livro nos últimos anos. Então, a gente tem uma relação assim, poxa, será que essa atitude do Ministério veio em decorrência dessa pesquisa, que reflete esse cenário grave, né, um cenário de baixa adesão de leitura? Muito provável que sim, é bem provável que tenha vindo desse contexto, né? Então, se a gente pensa assim, veio desse contexto, a gente tem uma situação que é de um país cuja base de leitura vem caindo drasticamente, sim. Será que essa ação vai promover, de alguma forma, mais acesso? Aí eu busquei um outro texto aqui para vocês, ó, que eu acho que contribui para a gente pensar criticamente num olhar positivo, tá? Esse texto ele mostra que a gente ainda tem 112 municípios brasileiros que não têm bibliotecas públicas. Então, assim, aqui a gente tem alguns dados interessantes, né?
A gente tem 6.700 bibliotecas públicas abertas, tá? Abertas, porque tem algumas que foram fechando, né? Algumas cidades têm mais de uma, os grandes municípios, né? Tem mais de uma, inclusive. Mas a gente ainda tem desse total, a gente tem desse total 112 municípios que não têm bibliotecas, tá? Então, quer dizer, eu ainda tenho esse número para talvez a gente considerar assim: existe um contexto de baixa leitura, existe um contexto de, né, a pesquisa mostra lá uma redução iminente, seja da leitura do livro físico ou digital. Eu tenho municípios desassistidos, sem bibliotecas públicas, e aí o Ministério da Educação vem do nada e faz o quê? Coloca um projeto como esse, né? Disponibiliza com qual intenção? Democratização, gerar mais acesso, né? Permitir que mais pessoas possam acessar livros e, com isso, instigar o hábito da leitura, mesmo que no contexto digital. Então, a gente vai por esse caminho pensando na nossa argumentação. Bom, o nosso papel social, né? O nosso comando diz que você é um aluno do ensino médio consciente da importância da leitura na formação de um cidadão. Aqui é o ponto que eu fiz uma coisa que a UEM gosta de fazer com vocês. Pelo perfil social oferecido, de certa forma, eu restringo um pouquinho mais a argumentação de vocês. Porque se eu sou uma pessoa consciente da importância da leitura, eu não posso criticar o projeto. Lembra que eu falei sobre talvez você ter uma opinião que fosse contra esse tipo de proposição? Então, nesse momento, é um momento que eu vou te dizer assim: olha, para ir por um caminho de oposição, provavelmente você teria um problema de contexto de produção, lá nas condições de produção, naquela parte da avaliação do segundo campo. Porque se eu acho muito importante ler, eu tenho que ser defensor de todo tipo de leitura, de todo acesso à leitura, né? Independente de qual seja o meio, né? O caminho que esse acesso faça para alcançar os leitores. Então, criticar o governo, fazer uma crítica à questão da defasagem do acesso à tecnologia, ao baixo índice de inclusão digital, eu não aconselharia nessa proposta, tá? Então, eu aconselharia, vamos pensar aqui em duas proposições para a gente moldar um pouquinho a sequência do nosso projeto de texto, tá? Então, eu vou levar em conta na minha tese, na minha opinião pessoal, eu vou trazer uma opinião bem marcada, então é extremamente, por exemplo, tá? É extremamente relevante, é essencial, esse projeto é de extrema necessidade, tá? Então, essas relações, elas vão por um caminho que é um caminho muito importante, assim. Só um pouquinho, gente.
Desculpa, gente. Breve interrupção para solicitar aqui um negócio. Ó, então, a gente vai levar em conta, sim, que é extremamente relevante, é essencial, é de extrema necessidade a ação do Ministério da Educação. Então, lembra que eu preciso de intensificação, tá? É bem importante isso. E aí, a gente vai deixar claro, então, que essa é uma opinião, ó, anota para mim. Gente, perdão, eu achei que eu tivesse ativado. Nós vamos opinar, então, ó, opinar sobre a ação, sobre a proposta do MEC, tá? Então, disponibilizar esses livros gratuitamente é uma ação extremamente importante para ampliar, para democratizar, né, a leitura, tá? Então, a gente vai por esse caminho. Por que que é importante, gente? Então, eu posso propor que amplia o acesso, democratiza o acesso, seria um caminho, tá? Eu vou pôr aqui, ó, motivos, que seriam os nossos argumentos, para vocês pensarem junto comigo. E aí vão anotando, a gente vai compondo aqui umas ideias, tá? Então, eu posso pensar que entre os motivos, uma das ideias seria porque a ação, né? Então, ela democratiza o acesso, ela democratiza o acesso à leitura, tá? Posso pensar que esse modelo, né, de leitura, que é o digital, ele pode instigar pessoas de diferentes gerações a ler, né? Quem está só acostumado com o livro, então, a oferecer um diferente tipo de acesso à leitura, isso pode gerar maior interesse por parte, né, dessas pessoas. Então, a gente pode também colocar aqui, ó, que a oferecer, né? Então, coloca ali a oferecer livros no meio digital poderá atrair o público leitor mais jovem, principalmente, né, o público mais jovem. Por quê? Porque está no meio digital, está mais próximo, né, do contexto digital nesse sentido. Eu posso pensar também em um outro contexto que seria a necessidade de promover, né, o hábito da leitura, mesmo que em diferentes contextos. Então, além de democratizar, porque muitas pessoas não têm acesso, além de oferecer o meio digital que atrai um público mais jovem, talvez mais conectado, né, com o espaço digital, eu posso dizer que supre, é importante porque supre a demanda por livros, principalmente porque pela questão de termos cidades onde não há o acesso. Então, supre a demanda por livros em regiões de baixo acesso. Então, por exemplo, né, essas ideias, eu tenho certeza que vocês tenham outras também, né, que sejam outras ideias também que vocês têm aí sobre o porquê que isso é necessário. Gente, só para fazer uma observação, eu coloquei ali no comando para comprovar os argumentos a partir de dados ou exemplos concretos, tá? Então, essa questão da democratização do acesso à leitura, tá? A gente pode dizer que o próprio texto motivador, se a gente volta um pouquinho aqui para os textos, né, motivadores, a gente percebe que nós temos, entre outras informações, tá, ali informações sobre
apenas o quanto se leu, não o tipo de referência que impediu necessariamente com dado. Mas no último parágrafo, a gente tem uma fala, né, de uma especialista que explica que a sociedade hiperconectada privilegia múltiplas atividades simultaneamente, reduzindo o tempo dedicado à leitura. Então, além disso, o acesso ao livro físico, devido aos custos, à falta de bibliotecas, afasta os brasileiros do hábito de ler. Então, essa questão, de baixo ali, quando ela fala do custo, tá? Então, além disso, o acesso ao livro físico, devido aos custos e falta de bibliotecas equipadas, afasta o brasileiro do hábito de ler. Supondo que eu estivesse na prova e eu quisesse um referencial que comprovasse esse primeiro ponto ali que a gente colocou, da democratização. Então, democratiza por quê? Né? A professora da Faculdade de Letras, da UFG, ela propõe, a Neuda Lago, que ainda existe, né, uma barreira que promove acesso ao livro físico, devido aos custos e à falta de bibliotecas equipadas. Então, essa proposição, eu teria que explicar que essa proposição, ela se molda, ela se constrói como positiva em que sentido? Porque ela viabiliza a leitura gratuitamente e porque ela transpõe, né, barreiras físicas, por exemplo, se a gente considerar essa questão do acesso físico a esse tipo de livro. Também sobre a questão do acesso físico, né, que eu coloquei no terceiro item ali que a gente listou, esse segundo texto, então, ele cita essa questão, né, o Ministério da Cultura cita, que a gente tem ainda 12 cidades, né, sem bibliotecas, e que isso acaba gerando um afastamento, isso acabaria gerando um afastamento, que é um afastamento relacionado à acessibilidade, à democratização. Então, consequentemente, né, a gente pode considerar que esse dado, se eu estivesse fazendo prova, a prova está me pedindo, né, para comprovar com dados, exemplos concretos, eu posso trazer lá para aquele argumento de suprir a demanda por livros em regiões de baixo acesso, eu posso usar essa informação. Quem que eu cito como fonte? Só por curiosidade, talvez vocês vão lá e vão falar, nossa, eu cito segundo texto de apoio, como que eu faço, né, a citação da fonte? Eu cito segundo o Ministério da Cultura, não cito segundo o www Metrópolis, eu cito o Ministério da Cultura, tá? E aí, para o segundo, né, que a gente colocou ali, oferecer livros no meio digital, pode atrair o público leitor mais jovem, a gente volta para o texto 1, também tem informação nele, que daria para usar como base comprovativa, né? Então, no mesmo parágrafo que a Neuda Lago, ela aborda a questão da acessibilidade, ela explica que essa sociedade hiperconectada, que privilegia múltiplas atividades simultaneamente, reduziu o tempo dedicado à leitura. Ou seja, se eu tenho uma sociedade hiperconectada que diminuiu a leitura por estar conectada, a ação do Ministério da Educação pode ser positiva, você vai explicar isso, por quê? Evidentemente, colocar esse livro no âmbito digital, ao torná-lo, né, acessível para esse público, que é o público hiperconectado, transforma talvez uma ação que o distanciava, né, que distanciava essa pessoa, em uma pessoa que tem mais fácil, talvez, mais probabilidade de manter-se ali e ler esse material. Então, nesse texto, qual vai ser o desafio de vocês? Primeiro, não fazer crítica contrária, é um texto bem pensado, tá? É um texto que testa a habilidade de argumentação, né? Então, não é para falar sobre, mas tem parte do Brasil que não tem acesso à internet, mas ele não está levando em conta se o projeto é válido
para todas as pessoas. Ele está dizendo assim, opine sobre a validade do projeto e considere, de modo geral, assim, né, a importância dessa relação, tá, desse projeto. Então, do comentário, o que, que eu quero? Que vocês prestem atenção nessa base argumentativa e vejam que eu coloquei aqui, olha só, conclua apresentando uma breve reflexão sobre a importância da leitura. Hora ou outra, o que a UEM tem feito com a gente? Tem colocado uns pedidos de conclusão muito esquisitos, muito variados. E eu coloquei esse porque não apareceu ainda um pedido de reflexão no comentário. Ou apareceu assim, apresente uma conclusão para o seu texto, ou apareceu só conclua apresentando uma forma de combate, tá? Cauã perguntou se no comando não fala que vai ser publicado no meu perfil, no perfil do MEC. Então ele diz que você estava navegando quando se deparou com a postagem feita, deixa eu ver, volta lá. Como aluno do ensino médio, consciente da leitura, decidiu expor sua opinião por meio de um comentário sobre o fato anunciado na postagem. Aponte seu ponto de vista. Exato, Cauã, não coloquei nessa se era no perfil do MEC ou não, tá? O Cauã levantou um ponto importante, tá? Ele não cita necessariamente se eu não escrevi explicitamente, você vai comentar no portal, né? Mas pela dedução do início, o Cauã, quando diz assim, você estava navegando quando se deparou com a postagem e decidiu comentá-la. Pela lógica, a intenção que eu tive era que vocês argumentassem considerando que eu estou na internet, eu me deparo com a postagem e eu comento. Né? Então, assim, não havendo uma relação de outro espaço, sempre a lógica é a lógica que o comando me permite alcançar. Então, se eu estava navegando, me deparei com a postagem, decidi escrever um comentário, a intenção é que a gente se aproxime mais do texto postado e do que escrever em um outro lugar, né, aleatório. Se fosse um outro lugar aleatório, obrigatoriamente esse outro lugar teria que ser mencionado, senão ficaria, né, assim, faltante realmente a informação do suporte, tá? Pode considerar que é no perfil do MEC, beleza? Bom, então só fechando ali a orientação sobre conclusão, então vocês vão levar em conta, assim, a importância da leitura. Não é um final que propõe solução, tá, gente? É um final que reafirma a importância de ações afirmativas, né, no impulso, no incentivo do hábito de leitura no Brasil, como este. Então citem, né, o hábito e o projeto, e não proponham solução, porque a gente não vai propor uma solução, não foi isso que ele pediu ali, tudo bem? Ok, então, do comentário, dúvida resolvida, Cauã? Sim. Olha, e aí, para deixar aberta uma segunda proposta, como eu sei que vocês gostam de ir e vir nas situações que a gente já trabalhou, eu coloquei uma resposta para fechar, então, aqui a orientação. Na escola em que você estuda, foi apresentada nesta semana a iniciativa do Ministério da Educação, a qual prevê a digitalização de quase 8 mil títulos digitalizados gratuitamente pelo MEC. Como parte de uma atividade sobre democratização de leitura e a fim de ampliar o debate sobre a leitura, todos os alunos da escola devem expor opinião por meio de uma resposta argumentativa que será fixada no painel semanal da escola sobre a seguinte pergunta: você considera a ação do MEC de disponibilizar livros digitais gratuitamente aos brasileiros importante? E aí pedir para apontar o ponto de vista, argumentar, sustentando a opinião, não pedir para comprovar com dados exemplos, para vocês terem liberdade de pôr, talvez, alguma citação de autoridade que julguem pertinente,
E não pedi solução, só coloquei conclua seu texto para fechar essa parte. Então, o que é importante ressaltar desse comando, que é um pouquinho diferente também, ó. Vejam que eu coloquei que seu texto será publicado no painel semanal da escola. Lembram dos murais, né? Bem lá do antigamente, eu era de uma época que tinha mural, e eu sei que muitas escolas hoje ainda têm murais, né? Por mais que necessariamente eles não sejam lidos, mas tem murais, né? Editais. E tem uma proposta da UEM que ia por esse caminho. Seu texto será publicado em um painel da escola. Então, assim, imagine que não é um texto que vai para o âmbito digital, estranhamente, né? Eu coloquei proposital para vocês se forçarem a pensar que eu quero expor neste painel, quero expor como parte da atividade, nessa publicação do painel, eu vou citar o painel, tá? Como suporte. E aí a pergunta vai muito próxima do que a gente comentou lá, né, no texto do comentário, só que a resposta, então, ela traz um pouquinho menos da informalidade que o comentário me permitiu. Então, ela fica num patamar, assim, menos formal comentário, a resposta um patamar um pouquinho acima, que é um pouquinho mais formal, realmente, e permite, né, no caso ali, a resposta que vocês argumentem, desenvolvam o texto de forma produtiva também, tá? Bom, então ficam as duas propostas disponíveis para essa semana. A prioridade para quem fez, né, outras respostas é o comentário, claro. E aí, para a próxima semana, a gente avança de gênero, mas eu continuo mantendo o comentário como referência de proposta extra. Aí a gente vai trabalhando com a composição crítica, né? Evoluímos nessa parte, mas a gente continua tendo proposta de comentário junto, tá bom? Gente, corajosos, né? Muito obrigada aí pela participação hoje. Conseguimos gravar vitoriosos. E aí, na próxima semana, nos vemos novamente. Não é feriado, é quase, né? Porque tem outro feriado do dia 1º, mas aí de 1º é sexta. Ó, um bom fim de para vocês, tá bom? E nos falamos. Um abraço, muito obrigada, gente. Tchau para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.